Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o condutor da noiva até o noivo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 22, vou ler versículo 17, depois o versículo 20. Dizem assim: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Hoje é 24 de abril de 2024. Pessoal, nesta oração eu também quero pedir a vocês que quando vocês orarem, por gentileza, encarecidamente eu peço que vocês orem pela pastora Terezinha, encontra-se enferma, né? Pastora Terezinha, desde o início dessa nossa missão, ela é, além de uma colaboradora de apoio, né, financeiro, ela é, sobretudo, uma conselheira e também uma grande ajudadora nas orações. E agora é minha hora de pedir oração por ela, vocês, tá certo? Ore por ela, para Jesus dar saúde. Eu creio na vitória. Enfim, oremos por todos. Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Te apresento de forma especial a pastora Terezinha, tua serva, ministra do Evangelho, está doente, mas o Senhor é saúde para ela. Pai, repreende todo mal, vai de encontro àquele incômodo na sua saúde e repreende, Senhor, aquelas enfermidades e dê saúde à tua serva. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo o condutor da noiva até o noivo. Condutor é aquele que conduz, é aquele que faz o transporte, é quem faz o traslado de alguém, de alguma coisa, para um determinado destino. Eu quero falar sobre esse condutor da noiva até o noivo. Vocês que estão me acompanhando aí, eu estou falando aqui no nosso canal já há alguns dias sobre o estudo da teologia chamado escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Estou ficando rouco, viu, pessoal? Olhe por mim. E hoje eu quero enfatizar duas grandes personagens, baseado aqui nesse texto base de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, também o 20. Mas a gente já vê esses dois personagens aqui no versículo 17. Diz assim: E o Espírito e a esposa dizem. Então aqui já está os dois grandes personagens. O Espírito, e aqui a palavra Espírito está com E maiúsculo, representando o Espírito Santo. E a esposa, quem é? É a noiva, é a igreja. Esse texto aqui, né, no que diz respeito a palavra literal, ela quer dizer, ou está relacionada àquela palavra de convite para alguém que precisa de libertação, né? É o Espírito Santo convidando a igreja, fazendo o papel de missionária, dizendo: vem para Jesus. E você que ouve, vem. E quem tem sede, diz aqui o texto, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então aqui, esse versículo fala, como sempre digo, exegeticamente, fala sobre essa questão da salvação.
Mas, como eu fiz essa junção do versículo 17 com o versículo 20, aí a gente vê que tem uma palavra profética até escatológica nesses dois textos. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Ao versículo 20 diz, aquele que testifica estas coisas, quem testifica é Jesus. Diz assim, certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Então, o maior desejo do Espírito Santo e da igreja é que Jesus venha, é que Jesus volte para buscar a igreja. E o Espírito Santo é o único ser da Trindade que está aqui nessa terra. Quando Jesus, ele antes de assim deixar os discípulos e ser recebido nos céus, as últimas palavras de Jesus foi dizendo que não deixaria os seus discípulos e nós, igreja, órfãos aqui, mas ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui com a igreja na terra para diversas funções, não é? Uma delas é exatamente a última missão, né, do Espírito Santo aqui na terra com a igreja, que é de conduzir esta igreja até os ares, até Jesus. A igreja não vai sozinha, né? Esse rapto, esse arrebatamento, esse desligamento aqui da terra, para que a gente seja recebido nos ares com Jesus, será exatamente impulsionado, cada um de nós seremos, pelo Espírito Santo. Então ele é quem vai nos conduzir, entregar até Jesus. Sabe como aquele pai que vai com a noiva até o altar para entregar nas mãos do noivo, ali no ato do enlace matrimonial, né, do casamento. Então o Espírito Santo é como esse pai de família, né? Eu já fiz isso com minhas duas filhas, que são casadas, e as entreguei no altar para o seu noivo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E o Espírito Santo é esse condutor que vai entregar a noiva a Jesus nos ares. Nós temos alguns exemplos bíblicos no Antigo Testamento em relação a esse momento em que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e que nesse momento o Espírito Santo e a igreja estão ansiosa dizendo, vem Senhor, vem Senhor. Isso fala do arrebatamento. A gente sabe que estamos vivendo épocas tão difíceis, né? O mundo está tão louco, tão maluco, tão doido, que a gente sabe que não dá mais para viver aqui. E no Antigo Testamento nós encontramos a figura de Ló e sua família. Capítulo 19, eu não vou ler por causa do tempo, mas vocês depois leiam aí versículos 15, 16 e 17. Sodoma, Gomorra seriam essas duas cidades destruídas por conta do pecado que estava realmente muito grande, estava incomodando a santidade de Deus. É o que acontece hoje, né? Sodoma e Gomorra, naqueles dias, em relação ao mundo de hoje, em relação à corrupção atual, Sodoma e Gomorra são fichinhas, né? Imagina como é que está Deus em relação ao que o mundo hoje está apresentando, né? Diante dele, na presença de Deus. Então aí Deus envia os anjos para que Ló e sua família sejam salvos, né? Saiam antes do fogo, do enxofre cair em Gomorra e em Sodoma. Mas no versículo 16 de Gênesis 19 diz que Ló, parecido, né, Jó, diz que Ló demorava-se, né? Vamos dizer assim, tem alguma coisa que me prende aqui. Vai ser mesmo assim no arrebatamento da igreja. Porque se depender da gente para
ser arrebatado, por isso que eu já falei que o Espírito Santo é quem vai nos conduzir, vai nos impulsionar. Se depender de nós, Jesus, espera um pouquinho, porque tem alguém que ainda precisa, eu preciso resolver uma questão, eu preciso salvar fulano, salvar Beto. Não está entendendo? Alguma coisa que vai fazer a gente querer se demorar. E Ló se demorava, aí foi necessário que os anjos, né, eles pegassem na mão dele, de Ló, sua mulher, suas 2 filhas, sendo, diz aqui o texto, o Senhor misericordioso, tiraram ele e puseram fora da cidade. Claro que depois que tiraram fora da cidade, antes do fogo cair, Ló e sua família foram advertidos para que escapassem por suas vidas. Não olhasse para trás, e a gente sabe que a mulher de Ló olhou para trás e foi a única que se transformou numa estátua de sal. Então Ló é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Antes do fogo cair nessa terra, como caiu em Sodoma e Gomorra, a igreja será arrebatada. Outro exemplo que eu quero concluir agora, a gente encontra no 2º livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículo 11, onde fala de Elias, o profeta Elias, que foi realmente transladado, arrebatado, né? Ele foi tirado aqui de uma forma misteriosa, como um símbolo de um arrebatamento. Ele saiu daqui antes dali o povo de Israel sofrer muita coisa, sobretudo na mão do rei Acabe e tantos outros que se sucederam ali. Diz assim o versículo 11 do segundo livro dos reis de Israel, capítulo 2. E sucedeu que, indo eles, aqui estava Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, aqui o carro de fogo com o cavalo de fogo foi quem conduziu, foram os condutores de Elias ali, tá? Diz aqui, o texto segue, os separou um do outro, ou seja, Eliseu ficou embaixo, diz aqui que Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é um mistério, inclusive. Eu já falei sobre esse assunto aqui específico, bem detalhadamente, em outro canal, né? Antes de o outro canal ser desfeito, eu já expliquei no início desse aqui, esse que nós estamos aqui, uma palavra simples, vai fazer 3 anos, no final do ano agora, mas antes, que a gente está aqui desde 2016, não escapa da memória, o outro canal, e eu já falei sobre essa questão desse, arrebatamento misterioso de Elias, tá? E qualquer dia eu vou falar novamente, porque tem aqui alguns ouvintes novos que talvez não alcançaram essa palavra que nós falamos no outro canal, tá certo? Então, gente, eu quero concluir dizendo que se você faz parte, se você é a noiva de Cristo, esteja sempre bem juntinho mesmo, sabe? Do Espírito Santo, porque é Ele quem vai te conduzir, é Ele quem vai me conduzir como igreja, como noiva, até Jesus daqui a pouco, porque a vontade, o desejo do Espírito Santo e da noiva, da igreja, é que Jesus venha. Então vamos dizer juntos, ora vem, Senhor Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.